Olá, é uma satisfação estar aqui novamente para inaugurar a terceira temporada da série Economia em Tempos de Coronavírus, que é baseada no nosso livro Economia, Consciência e Abundância. Então, hoje nós temos um tema bastante espinhoso, bastante complexo e que a nossa visão é muito diferente do convencional. Então, nós hoje trataremos do conceito de trabalho e complementaremos com ócio criativo e obra-prima. Então, a primeira parte, onde nós vamos tentar desconstruir a visão existente sobre o trabalho, nós vamos fazer algumas perguntas, explorar algumas perguntas. A primeira delas é: o trabalho realmente dignifica o homem? Então, essa é uma pergunta. Se nós olharmos em volta e observarmos as pessoas, como elas se dedicam ao trabalho, é uma das facetas da vida da pessoa ou é praticamente a única faceta que a pessoa destina a sua atenção durante a maior parte da sua vida? Então, muitas das vezes, nós vemos pessoas que trabalham tanto, se envolvem tanto com o trabalho, que perdem noites de sono, que se dedicam exageradamente a conseguir instrumentos para melhorar a sua posição no mercado de trabalho. Então, fazem cursos, qualificações, cursos para concurso público, né? Então, se dedicam muito, muito para essa faceta específica da vida humana, que é o trabalho, e deixando as outras facetas desnutridas de atenção. Então, nós muitas das vezes deixamos a nossa família, deixamos a nossa saúde, né, deixamos de fazer atividade física regular, deixamos de nos alimentar de forma adequada, né, com calma, e as redes de relacionamentos, nossos projetos de vida, né, nossas ações de cidadania. Muitas das vezes, todos esses aspectos ficam sacrificados para se dedicar ao trabalho. E isso vem de tenra idade. Desde criança, quando a criança, o aluno não está saindo bem na escola, né, o que perguntam para ele, né? O que você vai ser quando crescer? E quando fazem essa pergunta, estão falando algo do tipo: você não vai ser uma pessoa honesta, você não vai ser uma pessoa solidária, você não vai ser uma pessoa colaborativa? Não, não é isso que está perguntando. Está perguntando é como que você vai ganhar dinheiro para comprar tudo que você precisa, como se qualidade de vida fosse satisfeita, atendida adequadamente só com dinheiro, como nós vimos em vídeos anteriores, principalmente o vídeo 6 sobre necessidade, que boa parte das nossas necessidades que realmente trazem uma satisfação profunda, elas normalmente não são atendidas com dinheiro. Temos algumas que são necessárias, né, serem satisfeitas com dinheiro, mas tem uma parte, normalmente a mais profunda, que não é o dinheiro que satisfaz. Os relacionamentos afetivos, né, os projetos de vida e etc. E muitas dessas satisfações de necessidades profundas não exigem dinheiro, né? Então, já começa uma certa falácia de que você precisa se inserir adequadamente no mercado de trabalho, de forma privilegiada no mercado de trabalho, para conseguir o dinheiro, que só assim você vai ter qualidade de vida. Então, é nesse sentido que essa pergunta é feita, né? O que você vai ser quando crescer? Né? Então, já vinculando desde tenra idade a questão da inserção no mercado econômico, no mercado de trabalho, na maioria das vezes. E nós seguimos com isso, né, por várias etapas de educação, né? Uma minoria chega até a universidade, então já tem lá também o vestibular, né? A competição de entrada nas instituições, e as pessoas muitas das vezes não escolhem a sua profissão pelo que elas sentem interiormente, pelo ser singular que elas são, para atender as necessidades desse ser singular que elas são, e optam por carreiras que podem dar um emprego, que podem dar
uma posição social de status, né, social e econômica de status. Então, a gente percebe que, muitas das vezes, essa opção por dedicar exageradamente atenção à questão do trabalho nos transforma em agentes de destruição da nossa própria vida e da vida das pessoas que estão em volta e de todo o planeta, né? Então, já vem uma outra pergunta em função disso. Então, a qualidade, muitas das vezes, a qualidade, o trabalho não dignifica o homem. Pelo contrário, tira a dignidade dele, escraviza o homem. Muitas vezes com o consentimento da própria pessoa. Então, e ela quer isso, né? Ela deseja isso. Sem isso, ela não vai se sentir bem. Então, é uma complexidade esse envolvimento, esse imaginário que nós temos sobre o trabalho. A pessoa que não trabalha é um pária na sociedade, né? Então, temos que entender essa conotação, né? Essa imagem que nós temos dentro da gente sobre o trabalho e colocar isso nos seus devidos lugares. Então, basicamente, hoje, o trabalho está mais escravizando a maioria das pessoas do que dignificando as pessoas, né? E a pessoa pode falar, mas eu adoro o que eu faço. Mas mesmo assim, muitas das vezes, até esse sentimento favorável pela atividade que desenvolve escraviza a pessoa, é utilizada para dominar a pessoa, né? Teve um exemplo que foi dado numa matéria de jornal, que eu tive a oportunidade de acessar, onde estavam analisando, né, a vida e as expectativas de jovens que adoram tecnologia e que se destinavam a desenvolver jogos eletrônicos, né? Então, os jovens tinham a vida que eles achavam maravilhosa, né? Que tipo de vida? Tinham acesso à tecnologia de ponta, a empresa dava tudo de tecnologia que esses jovens precisavam, e eles tinham que fazer basicamente o que eles adoram fazer, que é jogar, testar jogos, sugerir recomendações para aperfeiçoamento dos jogos. Então, o que acontecia? Essas pessoas, esses jovens, gostavam tanto do que estavam fazendo que eles ficavam 16, 18, 20 horas diante de um computador, com emoções afloradas, porque quando você joga você está com as emoções afloradas, diante de um equipamento que causa problemas. Nós vamos ter mais adiante um outro episódio falando sobre ciência e tecnologia. Então, gerando emoções artificiais, né, porque ela não está ali jogando, não está dirigindo um carro, não está matando pessoas, mas tudo isso está no imaginário da pessoa, porque ela está vivendo praticamente aquilo, né, o tempo todo. Então, ela deixa, como nós falamos antes, a sua saúde, deixa os seus relacionamentos de lado, deixa os seus projetos de cidadania e se resume a praticamente o trabalho, porque ele adora fazer aquilo. Então, até isso é utilizado, né? Os nossos anseios, os nossos desejos são utilizados para colonizar o resto das nossas vidas, né? Deixando desnutridas de atenção as outras facetas, como saúde, família, projetos, cidadania e etc. Então, nessa sequência, outra pergunta que surge é: o trabalho tem relação com os problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo? Então, o discurso mais geral, né, coloca que os responsáveis por esses problemas sociais e ambientais são chamados, né, pessoas que integram o conceito de elite. Eles têm a sua responsabilidade nisso, ninguém nega, mas será que são só eles? Eles são os principais responsáveis? É uma pergunta importante para nós fazermos, né? Porque imaginem uma pessoa da elite, o homem mais rico do mundo, imagina aí uma pessoa dessa, Bill Gates, Elon Musk, né? Quem vocês quiserem, né? Imagine essa pessoa com toda a fortuna, toda a fama que ela tem hoje, se ninguém quiser trabalhar para essa pessoa. Qual vai ser a riqueza dela? Nenhuma.
porque ele vai ter que arrumar a cama dele, ele vai ter que limpar a casa dele, geralmente é uma mansão, né? Tem que cuidar do jardim, essas coisas todas, né? Vai ter que lavar os carros dele, né? Vai ter que preparar a própria comida, vai ter que plantar a própria comida, né? Banco, ninguém vai querer trabalhar para ele, o que, que ele vai fazer com ele? Como é que ele vai movimentar as operações comerciais, financeiras? Né? Como é que ele vai poder usar o poder dele se não tiver um exército de pessoas servindo a essa pessoa como trabalhadores? Né? É muito importante a gente observar isso, porque nós atribuímos muita responsabilidade também a um conceito tratado em vídeos anteriores, que é a empresa. As empresas forçam as pessoas a fazer. Tudo bem, eles sugerem isso, né? Eles tentam influenciar, eles tentam, mas tem a pessoa que aceita isso, né? Por exemplo, é o presidente da Vale que pilota um trator que arrebenta uma floresta inteira, que esburaca tudo para tirar determinados elementos debaixo do solo? Não é o presidente da Vale que faz isso. Não são os seus diretores, não são eles. Né? É um trabalhador, como nós, que vai lá, pilota e faz aquilo. Eu estou seguindo ordens. Ao aceitar essas ordens, né, nós estamos materializando o poder, a concentração de poder nessas pessoas que nós atribuímos a culpa. Né? Que têm a sua responsabilidade, não estou negando isso, mas que sem a nossa participação como trabalhadores, eles não poderiam fazer esse estrago social e ambiental que está sendo feito. Né? Então, é importantíssimo para a desconstrução dessa imagem de trabalho, que o trabalho justifica qualquer coisa, não é bem assim. Não é bem assim. O trabalho não está dignificando as pessoas, como nós vimos na primeira pergunta, e o trabalho está diretamente relacionado com os problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo. Né? Então, é fundamental que a gente desconstrua essa visão, né, para que possamos entender o trabalho de outra forma e nos posicionarmos de forma diferente em relação a essa atuação, né, a esse conjunto de atitudes que nós exercemos, né, efetuamos ao longo da nossa atuação profissional. Né? Então, é muito importante isso. Né? E aí, uma última pergunta, né, que já começa a fazer uma transição para uma outra possibilidade de se enxergar o trabalho, é: será que o desemprego ele poderia proporcionar uma oportunidade para nós virarmos a mesa em relação a essas questões de trabalho, sociedade e meio ambiente? Isso é muito importante. Né? Por quê? É triste, né? Porque a cilada que nós caímos é que se você não tem emprego, você, a maioria da população não consegue recursos para satisfazer as suas necessidades básicas. Qualquer tipo de necessidade, seja básica ou não. Né? Alimentação, habitação, etc. Então nós caímos nessa cilada, porque você fica refém de quem oferece emprego, seja a empresa na iniciativa privada ou seja o Estado na iniciativa governamental. Né? Então você fica escravo dessas pessoas que integram a elite, que nós depositamos toda a responsabilidade sobre os problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo. E eu penso que seja muito importante a gente resgatar essa responsabilidade, porque só assim, sabendo do nosso poder, resgatando o nosso poder, é que nós vamos poder alterar o rumo da prosa que a humanidade está tendo atualmente. Né? Então, o desemprego pode ser uma oportunidade. O desemprego é muito triste por conta disso que a gente estava falando. Se a pessoa não trabalha, não recebe dinheiro, não consegue sustentar e muitas das vezes tem que fazer coisas que ela não gostaria de fazer para conseguir se sustentar. Né? Seja a mendicância, seja praticar
atos criminais, etc., né? Então, mas não seria talvez uma oportunidade se nós enxergássemos de uma outra forma, né? Então eu fiz essa pergunta numa apresentação a um grupo há bastante tempo atrás e uma criança de 10 anos, uma criança de 10 anos saiu com a solução que a gente estava tentando fazer com que as pessoas, os adultos, chegassem até ela, né? Que é, se nós temos um grupo de pessoas que está trabalhando desesperadamente, em jornadas de trabalho muito extenuantes, deixando a sua saúde, a sua família, os seus projetos de lado para se dedicar àquilo dali, perdendo a sua dignidade, ficando muito mais próximo de uma escravização do que de uma digna, do que uma atividade digna, né? Então, se nós temos esse grupo de pessoas e temos um grupo significativo de pessoas que também estão na indignidade porque não têm um recurso mínimo para dar conta das suas atividades, das suas necessidades, né? E tendo que submeter a privações indizíveis. Então, o que nós poderíamos fazer? Uma criança de 10 anos respondeu, né? Você reduz a dedicação do grupo que está trabalhando demais e emprega as pessoas que estão trabalhando, que não estão trabalhando, né? Então, com isso, nós teríamos uma equalização, né? Um equilíbrio na distribuição, né, dos postos de trabalho e, consequentemente, dos recursos necessários a satisfazer as necessidades, né? E aí algumas pessoas falam, isso é uma colocação leviana, porque vai ter que reduzir a carga de horário, o salário das pessoas que trabalham menos. Não há necessidade disso. Isso é coisa da nossa cabeça, né? Que a gente colocou que uma coisa tem ligação direta com a outra. Só pode ter ligação direta com a outra. Com a cilada que nós entramos, esse argumento faz sentido. Mas nós temos que sair dessa cilada, né? Então, nós podemos. O que é importante é que a sociedade precisa, aí resgatando o que nós falamos no episódio 6 sobre necessidade, nós precisamos fazer um levantamento do que é necessário para satisfazer a necessidade das pessoas. Então, o que eu preciso? Quantos imóveis, quantas casas, quanto de alimento, quanto de escola, quanto de tudo que nós precisamos, tá? Levantar isso, fazer esse levantamento. Lá atrás nós sugerimos que cada um faça o seu pessoal, né? E o de um país o que seria? Seria o agregado de todas as pessoas daquele país. E o que seria o do mundo? É o agregado das pessoas do mundo. Então, nós não agimos dessa forma. As empresas, né, as pessoas agindo em empresa para ganhar dinheiro fazem isso, mas nós não fazemos isso, né? É fazer o levantamento. O que a gente precisa? Nós trabalhamos sem saber o que a gente precisa, né? O que nós precisamos. Nós não sabemos, não fazemos esse levantamento. Então, às vezes, a gente trabalha para ganhar um dinheiro, trabalha muito mais, perde dignidade trabalhando excessivamente, para ganhar um dinheiro que a pessoa não precisa. Enquanto tem gente que não consegue um trabalho para dar conta do seu consumo, né? Da satisfação das suas necessidades. Então, é nesse sentido que nós temos que pensar que é necessário fazer um levantamento dessas necessidades das pessoas. E, com base nesse levantamento, verificar quanto de trabalho é necessário para produzir esses recursos, para atender as pessoas. Então, se nós temos lá as tarefas sociais definidas para atender a todas essas necessidades de todo mundo no planeta, nós vamos distribuir esse trabalho entre as pessoas, de acordo com as suas aptidões, com as suas vocações, etc., né? Então, é uma outra proposta, é uma outra visão para nós nos envolvermos com a geração de recursos que vão satisfazer as nossas necessidades. Então, isso é que é importante, né? Com isso, a gente faz a distribuição equitativa, equilibrada, justa dos postos de trabalho, né? Ou das atividades, né, que nós precisamos executar
para que todos tenham as suas necessidades atendidas. Então, é uma forma completamente diferente. E aí, nesse caso, uma alta taxa de desemprego, somente nesse contexto, por favor, entendam bem, no contexto que a gente vive hoje, isso é terrível. Mas, numa outra perspectiva, partindo do conjunto das necessidades das pessoas genuínas, né? Ninguém vai botar na sua conjunto de necessidade, eu quero uma bomba atômica. Ninguém vai botar, né? Mas, no entanto, existem bombas atômicas, feitas por quem? Pelos trabalhadores, não foram feitas pelos governantes. Não foram, fiquem tranquilos que não foram os governantes, não foi a elite, foi os conjunto de trabalhadores. Então, mas dificilmente alguém vai colocar na sua lista de necessidade pessoal, eu quero uma bomba atômica. Vai ser difícil. Se tiver na lista, é bom fazer um trabalho psicológico, psiquiátrico, né? Então, provavelmente, nós estamos direcionando esforços muito importantes da vida das pessoas para produzir coisas que não são interessantes para ninguém, né? Então, a base seria, como nós falamos no vídeo 6 sobre necessidade, é definir o conjunto de atividades, de necessidades das pessoas, ver as tarefas sociais que precisam ser feitas para produzir os recursos para atender essas necessidades e distribuir esses recursos entre as pessoas. Então, quanto mais pessoas desempregadas, é sinal que tem mais gente para distribuir. Se tem mais gente para distribuir, fica menos horas para cada um. Aí a gente pode o quê? Voltar a dar atenção para aquelas facetas da nossa vida que nós estamos negligenciando, como a nossa saúde, como a nossa rede de relacionamentos, nossos projetos de vida, nossa cidadania, né? Então, nesse ponto, termos muitas pessoas fora da execução dos trabalhos sociais, né, para gerar os recursos para atender as necessidades das pessoas, que a gente comumente chama de trabalho, né, é bom nesse aspecto, porque nós temos mais pessoas para distribuir, vai ficar menos horas para cada um, né? Então, é isso que é importante. Além do que, nós temos muitas tarefas, como nós vimos lá em necessidade, que são absolutamente desnecessárias, né? Por exemplo, né, no Brasil é muito intensa a questão da burocracia, né? Basicamente para quê? Para fazer com que as pessoas ajam como se quer agir. Então, se as pessoas agirem naturalmente com honestidade, com assim, cooperação, nós vamos dispensar muitos serviços. Pensa só no cartório, você tem que reconhecer firma, dizer que, que você está assinando é verdade. Quer dizer, se você assinar só o que é verdade, não precisaria ter isso. Então, quer dizer, as pessoas que trabalham nos cartórios poderiam ser destinadas para fazer outras coisas que ela gostasse mais de fazer e que gerasse recursos que efetivamente satisfazem necessidades legítimas das pessoas. Então, é uma outra visão completamente diferente. E, nesse contexto, termos pessoas fora da execução das atividades sociais para satisfazer necessidades é uma oportunidade para que a gente possa distribuir melhor as tarefas sociais e cada um ficar menos envolvido, exigir menos atenção das pessoas, liberando uma parte importante da vida das pessoas para atender às facetas da vida, além do trabalho, né? Como nós já comentamos. Então, é muito importante isso, porque o que era problema começa a ser uma oportunidade de solução. Então, é você mudar a visão, o problema muda e as soluções mudam, né? A solução qual é para o desemprego? Aquecer a economia, gerar mais postos de trabalho para incluir as pessoas que estão desempregadas, não é isso? Só que se tem um monte de gente trabalhando muito, a gente vai querer que o desempregado também entre para produzir, trabalhar mais ainda? Por que a gente não distribui, né? Uma pessoa de 10 anos chegou a essa conclusão. Então, quer dizer, não é muito difícil. Não é muito difícil a gente equacionar de forma adequada. Mas precisamos de uma outra visão. Essa visão de que se eu não trabalhar 8 horas, eu tenho que receber menos salário. Se eu não receber dinheiro, eu não tenho qualidade de vida, né? Ou muito dinheiro, eu não tenho qualidade de vida. E essas coisas são criadas por nós, né? São criadas e nós assimilamos essas coisas e precisamos desconstruir essas visões cristalizadas para mudarmos
o rumo da prosa que nós estamos seguindo, né? Então, aí já começamos a entrar na segunda parte do nosso episódio de hoje. Quais são visões alternativas para o trabalho, né? Então, existem várias, e uma que nós citamos no trabalho foi o ócio criativo, né? Que é uma tentativa de juntar, né, o trabalho com o ensino, a educação, né, o aperfeiçoamento, e com o entretenimento, o lazer, né? Então, juntando essas três coisas para que a gente consiga ter melhores condições psicológicas, emocionais, para resolvermos os problemas que nós nos deparamos durante a execução dos nossos trabalhos. Então, é interessante porque lembra a gente, né, que nós precisamos aprender para fazer as coisas direito, e ligada à excelência, que nós vamos falar daqui a pouco, e também que nós temos outras facetas na vida que nós precisamos atender também, que é inclusive o entretenimento. A palavra não é bem entretenimento, mas é a que mais se aproxima, né? É você ter coisas que não são ligadas ao trabalho e ao estudo para você poder desempenhar bem as suas funções, né? Então, um dos exemplos dados, né, de um dos autores mais importantes, né, o Domênico de Masi, pelo menos no Brasil, dessa linha, né, uma pessoa que está trancafiada num escritório, né, um juiz que precisa dar uma decisão e precisa, né, ter uma ideia de como resolver aquele caso da forma mais justa possível, né? Às vezes ele trancafiado no escritório, ele não consegue chegar a isso. E às vezes fazendo uma natação, né, se desenvolvendo, ele fugindo daquela coisa, saindo daquele aquário que ele fica, né, de quatro paredes, ele consegue, né, acessar a coisas que a gente não consegue compreender muito bem, e a solução surge para a pessoa, né? Então, essa é uma forma de juntar, né, trabalho, educação, aperfeiçoamento e lazer, entretenimento, para poder resolver adequadamente as suas questões de trabalho e trabalhar com mais qualidade, com mais criatividade, etc. Então, é um aspecto bastante importante isso, né? Normalmente se separa, não só no ócio criativo, mas o ócio criativo aprofunda muito nessa questão, da divisão entre tempo de trabalho e tempo que não é trabalho, né? Que se fala do ócio, não sei se a melhor palavra é essa, mas essa divisão. Então, essa divisão é muito importante, principalmente por uma transição para uma outra visão sobre a vida, né? Que inclui, obviamente, o trabalho, que a gente vai chamar daqui a pouco de obra-prima. Então, é necessário realmente essa divisão, hoje, nessa transição. Quiçá, no futuro, numa outra visão, a gente possa abolir essa dualidade. Mas o tempo de trabalho que nós dedicamos, né, para a execução das nossas tarefas econômicas, e no sentido de obter recursos para satisfazer a nossa necessidade, e outra é o tempo que sobra que eu não estou dedicado ao trabalho, né, chamado tempo livre. Então, é um aspecto que, para o momento, talvez seja interessante. Então, a proposta do ócio criativo é você aumentar o seu tempo livre para você é, ter um tempo de trabalho de qualidade. Só que, da forma como é colocado, transparece que, na verdade, isso é uma forma do trabalho colonizar até o tempo livre das pessoas. Ela vai nadar agora não é para lazer, para melhorar a atividade física, é para ter uma boa ideia para resolver o problema do trabalho. Então, quer dizer, temos que ter muito cuidado para essa ideia interessante não ser apropriada pela visão dominante e, na verdade, funcionar como mais um instrumento de escravização das pessoas. Então, isso é muito importante. Então, o conceito, essa dualidade de tempo livre, já passando para o conceito de obra-prima, que é o terceiro conceito do nosso episódio de hoje, é que
essa nós não deveríamos ter tempo livre, nós não deveríamos entender o tempo livre, né? Nós deveríamos entender que nós temos um tempo de vida, seja lá qual for, né? Acordado, etc. Nós temos um tempo, e esse tempo precisa ser dedicado para várias atividades, várias áreas de experiência da vida. A realização de uma obra, que pode ser chamada até de trabalho, né? Uma missão que tenha a ser cumprida, já é um enfoque um pouquinho diferente. Você não está trabalhando para conseguir dinheiro, para sobreviver, você está trabalhando para se realizar enquanto ser humano, né? Expressando o que você tem de singular no seu ser, né? Expressar plenamente quem você é. Já é outra história, completamente diferente, né? Então, nós temos essa face, mas nós temos outras também, né? Que nós temos, como nós falamos, a saúde própria, né? A saúde das relações que nós temos, né? Os projetos de vida. Então, é entender isso como um todo, e que nós precisamos destinar a nossa atenção de qualidade para todas essas áreas, entendendo como um todo, para que nenhuma delas fique desnutrida. Que cada área de experiência da vida de uma pessoa que fica desnutrida, isso é uma fragilidade emocional, é uma fragilidade de expressão plena do ser singular que a pessoa é. Então, é muito importante que a gente entenda que não existe tempo livre. Não existe tempo livre. Existe onde você vai colocar o seu tempo, né? Se você vai destinar um tempo para ganhar um dinheiro, porque você precisa comprar coisas que precisam de dinheiro para satisfazer as suas necessidades, mas que coisas são essas? Episódio 6, né? Necessidade. E o quanto é o suficiente para atender isso. Porque eu sei que eu preciso dar atenção de qualidade para outras áreas também. A minha saúde, a minha alimentação, né? Os meus relacionamentos. Então, eu preciso dar atenção de qualidade para essas coisas também. O que ficar desnutrido vai definhar e vai ser uma fragilidade na pessoa, vai ser uma privação. Às vezes não é uma privação de um bem econômico, mas é uma privação de sentimentos, de relações, né? de percepções. Então, isso é muito importante, né? Entender que não existe tempo livre, existe onde você vai dedicar o seu tempo. Isso é importantíssimo, né? E, principalmente, é fundamental entender o que nós vamos fazer nisso que está se falando hoje, né, que é importante hoje para essa transição, do tempo livre. Porque se você já trabalha muito, né, passa da hora, tem uma pressão de bater meta, tem essas coisas todas, aí quando você sai do trabalho, preciso relaxar, aí vai para a mesa de um bar e começa a se embebedar, será que isso aí é uma boa utilização do chamado tempo livre? Então, nós precisamos verificar isso, né? Ir para uma casa de entretenimento, seja lá qual for, e ficar até de madrugada, perdendo horas de sono, né, de qualidade, né, importante. Será que isso é uma boa utilização do tempo livre, né, do chamado tempo livre? Então, nós precisamos ter essa percepção que a nossa vida, a proposta do nosso trabalho é que a pessoa tenha uma percepção que não existe tempo de trabalho e tempo livre. Não, não existe. Nem tempo preso. Você tem um tempo, né? E como você vai destinar ele para ser uma pessoa íntegra, para você expressar o melhor possível o ser singular que você é. Então, essa é que é importante, né? Então, não existe tempo livre. É onde eu vou dedicar. E se eu dedicar demais para uma área, pode sacrificar uma outra área. E qualquer área desnutrida, repetindo, de atenção de qualidade, ela é uma fragilidade e é um gerador de privação. Muitas das vezes a gente destina essa privação, que não consegue perceber muito bem, por isso o autoconhecimento é muito importante, para outras coisas que acabam prejudicando mais ainda, né? Bebida alcoólica em excesso, estímulos, né, de felicidade intensos, né,
dançar a noite toda, essa coisa toda, né? Então, recorrer a certas substâncias que podem gerar um sentimento de satisfação, mas que, na verdade, está prejudicando a vida da pessoa como um todo. Então, é fundamental para essa questão do trabalho o ser humano perceber isso, se autoconhecer, saber quem ele é e verificar como que ele vai distribuir o seu tempo pelas áreas de experiência da vida dele, para que ele possa se expressar o máximo possível, né, mais plenamente possível, o ser singular que a pessoa é. Então, já caímos no conceito de obra-prima, que além dessa questão de verificar o tempo, né, que a pessoa tem e alocá-lo de forma de qualidade para várias áreas de experiência da vida, não só uma, né, para deixar desnutridas as demais. Né? Já adentramos no conceito de qualidade de obra-prima que nós estamos usando no nosso trabalho. E dois aspectos são muito importantes. Né? Primeiro, se é sua obra-prima, você tem que ter excelência. Você tem que fazer com excelência, tem que tentar fazer aquilo que nunca ninguém fez. Imagina numa obra-prima, né, desses grandes da história, né, ele fez aquilo dali com a excelência. Então, né, não é necessário uma pessoa se transformar num grande influenciador da sociedade, de ser um grande expoente, não precisa, porque isso é para poucos, e é até bom que não seja, para a gente. É bom que todo mundo fizesse o que precisa fazer e não se espelhasse tanto em certos heróis, vamos dizer assim, né? Nas suas respectivas áreas. Mas é necessário o conceito de excelência. Então eu tenho que tentar fazer tudo que cai na minha mão de forma excelente, com muita qualidade. Por quê? Isso é fundamental para solucionar os problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo. Por um único motivo: nós todos dependemos uns dos outros. Isso é um conceito fundamental para nós entendermos que nós precisamos fazer toda e qualquer ação nossa com excelência. Porque imagine, uma pessoa vai fazer uma água mineral. Se ela descuidar e deixar entrar uma substância venenosa, o que vai acontecer? A pessoa vai beber uma água mineral e vai ter problemas de saúde, porque uma substância venenosa entrou naquele recipiente que foi colocada água mineral. Né? A produção da comida. Né? Uma pessoa precisa ser refrigerada, não pode ter temperatura acima de 10 graus. Se a pessoa negligencia na hora de tirar do caminhão e levar para o outro lugar e fica um tempo maior com a temperatura de 30, 40, 50 graus, aquilo dali já vai trazer toxinas para o organismo de quem comer aquilo. Então, tudo está relacionado. Cada atitude nossa vai ter um impacto em alguém. Então, se nós negligenciarmos as atitudes, né, ligadas inclusive ao trabalho, qualquer uma, mas inclusive ao trabalho, as pessoas vão ser prejudicadas, vai se gerar problemas sociais e ambientais. Então, nós precisamos ter essa conexão. Né? A excelência é para isso, né? É para que quem dependa da gente ter o melhor possível. E esperando que as outras pessoas façam o mesmo para eu também ter o melhor possível. Então, a excelência é fundamental para a expressão do ser singular que nós somos, para fazermos o melhor que nós temos dentro de nós, da melhor forma possível, e a consequência dessa visão no contexto social e ambiental. É muito importante. Né? E o último conceito, que a gente considera muito importante também destacar nesse episódio, que é a questão da obra-prima, o conceito de obra-prima, além da excelência, é ter a percepção das conexões das suas atitudes cotidianas. Isso é fundamental. Porque vejam bem, imagine o diretor de marketing de uma empresa de cigarros. Se você perguntar para ele, você quer que a sociedade tenha uma boa saúde? Ele vai dizer que sim, claro. Né?
todo mundo tenha boa saúde. O cigarro, produto que ele tem que estimular a vender, faz bem à saúde? Já existe, né, um consenso dentro da, da, da ciência que isso não faz bem, principalmente da forma como as pessoas consomem o cigarro. Primeiro, o cigarro, que é produzido com veneno, agrotóxico, adubo químico, etc., né? Depois ele recebe a adição de outras substâncias, que muitas delas causam dependência, né? E a pessoa, muitas das vezes, recorre ao cigarro por uma daquelas fragilidades que ela tem, porque está dedicando demais a uma área da vida, muitas das vezes ao trabalho, e deixando outras negligenciadas. Então, essas áreas negligenciadas cobram um preço e a pessoa às vezes usa o cigarro, por exemplo, como uma via para atenuar, né, o apelo que essa área está fazendo por atenção, essa área que está sendo negligenciada. Então ele recorre ao cigarro. E muitas das vezes ele nem percebe que está fumando, acende um no outro, né? Se a pessoa tem lá um ritual, eu não sei se isso é bom, tá? Mas assim, se a pessoa tem um ritual de agora eu vou fumar um cigarro, um charuto, né? E senta, e aprecia o cigarro, cheira, né? Como o pessoal faz no charuto, né? Cheira, sente o odor, né? Sente a textura, e acende, e sente a fumaça entrando, a sensação, seja lá qual é, que dá, eu não sei porque eu não fumo, mas a sensação que dá aquilo deve dar algum prazer. Aí a pessoa se satisfazer com um, dois, três cigarros por dia, mas é uma cerimônia que ele faz, isso tem um impacto sobre a pessoa. Mas outro é a pessoa, por automatismo, acende cigarro e começa a fumar. Ah, estou tenso, vou lá e fumo. Quer dizer, é, é o automatismo, você não está tendo consciência na sua atitude, né? Então, isso não faz bem para a saúde. Então, uma pessoa que está na área de marketing, diretor de marketing, ele vai querer vender. Será que ele vai querer que a pessoa tenha só esse ritual de fumar um, dois, três cigarros por dia? Não é isso. E ele vai querer encontrar formas de influenciar as pessoas para elas consumirem mais cigarro, o que não é bom para a saúde, principalmente dessa forma automática que muitas pessoas usam o cigarro e outras ferramentas para amortecer, né, esses apelos que áreas da vida da pessoa estão fazendo por atenção e as pessoas dedicam a esses instrumentos. Então, é muito importante a gente saber que, além de fazer com excelência, tem que saber as consequências dessa ação, né? Então, uma pessoa que é um tratorista, né, de uma empresa mineradora, que faz com excelência, ele está detonando com excelência a condição de vida das pessoas. Então, é fundamental, além da excelência, ter a percepção das consequências das suas ações econômicas, né? Especialmente ligadas ao trabalho. Porque a falta de consciência disso é que está causando, no frigir dos ovos, os problemas sociais e ambientais que nós estamos enfrentando. Porque as pessoas são influenciadas para fazer coisas que não são boas nem para elas próprias, nem para a sociedade, nem para os outros seres que compartilham conosco a vida na Terra. Então, esses conceitos são fundamentais para nós termos uma outra percepção sobre a atuação na área de satisfação das necessidades das pessoas, né? Que a gente pode chamar, como é tradicional chamar, de trabalho. Então, a mensagem que nós gostaríamos de passar é essa. Maiores detalhes, maiores aprofundamentos estão no capítulo 10 do nosso livro, Economia, Consciência e Abundância, e nós esperamos que essa oportunidade desse episódio tenha gerado massa para reflexão sobre esse tema tão importante e tão complexo, tão complicado e tão necessário de uma nova percepção que é o trabalho. Que nós possamos
migrar do conceito de trabalho como escravidão das pessoas para a obra-prima, que é a possibilidade de expressão plena do ser singular que cada um de nós, né, é. Muito obrigado, um abraço, boas reflexões.